E aí galera, eu sou o Vini e eu ajudo você a ganhar dinheiro com o IA. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu fluxo de atendimento. Então esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o fluxo que eu uso de atendimento na minha empresa. Então lá no meu WhatsApp eu uso esse fluxo de atendimento aqui. E não é um vídeo explicativo, eu não vou montar passo a passo esse fluxo com vocês, porque é um fluxo muito grande, né? O intuito desse vídeo aqui, na verdade, é mostrar o esquema, né? Mostrar para vocês como que é a disposição das ferramentas, né? O que eu coloquei primeiro, o que eu coloquei depois, e desse jeito funcionou para mim, então eu acredito que vai funcionar também para você. E outra coisa importante, eu tirei isso daqui de muitos canais diferentes, muitos vídeos diferentes, várias ferramentas diferentes, então eu busquei conceitos bem distintos assim para fazer isso aqui, porque eu tinha em mente o que eu queria e fui procurando formas de fazer. Então eu cheguei nesse resultado final aqui que eu achei bem bacana. Vamos começar então o fluxo? Começa pelo webhook, nada de novo aqui. Eu estou usando o Evolution API, então aqui nesse primeiro nó a gente tem a Evolution API que funciona muito bem, então podem ir tranquilo que não dá problema. Logo a seguir nós temos a intervenção, né? Eu vou misturar português com inglês aqui porque vocês já sabem que no N8N a gente tem muito do idioma inglês, né, nos nós e etc. Então não adianta fugir, tá, gente? Um pouco de inglês vai ter que sempre ter. E aqui já tem uma coisa que eu sempre quis ter no meu atendimento. Porque tem coisas que o cliente vai perguntar, informações, que você quer responder de um jeito mais específico, né? Ainda mais se você já conhece o cliente, se você já visitou ele antes, se você já interagiu com ele antes. Então, eu queria poder ter essa opção de intervir na automação. Então, logo de cara, eu criei aqui uma intervenção onde eu posso parar a automação quando eu envio a mensagem. Então, basicamente, aqui tem uns edit fields, onde eu faço, seleciono ali os campos mais importantes e faço aqui um from me. Esse if de from me, o que ele faz basicamente? Se a mensagem foi enviada por mim, ele cria uma chave block no Redis. Quando ele cria essa chave block, fica lá por 5 minutos essa chave block. Então aqui fica, na verdade está 15 minutos aqui, então está 900 segundos esse TTL, que basicamente é o tempo que fica bloqueado, essa conversa fica bloqueada até que a automação possa, a IA, né, possa voltar a responder. Então, enquanto isso, a automação não faz nada, porque essa chave fica bloqueada, beleza? Então, quando a mensagem foi enviada por mim, vai criar essa chave block e não vai permitir passar mais a automação. Então, ela fica travada aqui, né? Bom, se estiver bloqueado, então, aqui ó, is blocked, né? Se estiver bloqueada, if true, se for verdade, quer dizer que não vai fazer nada. Então, no operation, né? Então, vai parar a automação. Em caso de false, ou seja, em caso que não tenha essa chave bloqueada, a automação segue o fluxo normalmente. Então, isso aqui, gente, já é uma parada muito importante que vocês podem anotar aí. Desse jeito funciona bem legal. E em outro momento eu faço um vídeo explicando só como eu montei essa intervenção passo a passo, beleza? Vamos seguir adiante aqui para o segundo ponto importante da automação. Eu preciso receber essas mensagens de diversas formas. Então, tem cliente que vai mandar em texto, tem cliente que vai mandar em áudio e tem alguns clientes que vão mandar imagens, né? E eu queria que a minha IA conseguisse interpretar tudo que viesse. Então, se o cliente decidir mandar texto, ela vai entender. Se ele decidir mandar áudio, ela vai entender. E se for imagem, ela também vai transcrever isso. Então, basicamente aqui, tem esse wait de 2 segundos. Então, quando chega essa automação aqui, chega do false aqui, vem para esse wait de 2 segundos. Esse wait faz o quê? Eu não queria que a mensagem fosse já lida de cara, né? Eu queria que demorasse uns segundinhos até o robô ler, porque quando o robô lê de cara a mensagem, parece muito aquelas automações robotizadas de empresa, sabe? Tipo, de numerais, aquela que você manda mensagem e de bate pronto a empresa já lê a sua mensagem e algumas já até respondem na hora.
eu queria deixar isso mais humanizado. Então eu espero 2 segundos para abrir essa mensagem. Então chegou a mensagem do cliente, eu espero 2 segundos e aí sim eu read message. Então o meu agente ele vai ler a mensagem depois de 2 segundos. Então vai ficar os dois botãozinho azul lá da mensagem depois de 2 segundos apenas, certo? E aí vem para o message type. Se o tipo de mensagem for por texto, vai para frente. Se for por áudio, vem por baixo aqui. Então, baixa o áudio através da Evolution API, converte para MPEG e transcreve o áudio. Então, ele vai transcrever o áudio ali e vai fazer o output como texto daí, né? E se for imagem, vai para esse fluxo de cima, em que tem um edit fields básico aqui, separando o contexto, o content da imagem e tal. E aí vem o Base 64 aqui para baixar a imagem, né? E aí a OpenAI vai fazer a análise da imagem e aí sim usar ali aqui sim é o content, né? Em que de fato vai entregar a descrição da imagem. Esse Edit Fields aqui eu não lembro o que tem. Ah tá, tem o Base 64 aqui. Beleza, ele está entregando do webhook aqui o Base 64. Perfeito. Então, depois de entendido qual que é o tipo da mensagem, segue para frente o nosso fluxo aqui. E a gente chega numa outra parte muito importante, que é o buffer de mensagens, tá? Esse buffer aqui vocês vão ver em muitos lugares. Cada lugar vai ser de um jeito, tá? Então, se preparem, porque é um assunto não que seja complicado, mas que tem várias formas de ser feito, né? Então, aqui vocês vão ver, eu corrigi aqui porque eu dei o toque, você viu, né? Então, tudo tem que estar no mesmo espaçamento aqui, eu sou um cara muito chato mesmo. Enfim, eu fiz esse buffer desse jeito, depois de alguns testes, e desse jeito funcionou legal, tá? Basicamente, aqui nesse primeiro passo do Redis, ele vai adicionar ou a mensagem, ou a imagem, ou o áudio em uma lista, beleza? Então ele vai colocar esse texto, seja qual forma, né? Seja a transcrição do áudio, seja a descrição da imagem, ele vai colocar esse texto numa lista, certo? Então depois de push, depois de colocar nessa lista, vem o get. Então ele vai pegar agora esses itens da lista, certo? Depois de ter pego, ele vai esperar 7 segundos. Por quê? Porque o buffer, na verdade, gente, ele é uma forma de empilhar as mensagens. Por quê? Tem cliente, tem pessoa que vai mandar mensagem tipo, olá, depois envia. Aí manda outra mensagem, tudo bem? Aí envia. Aí depois, queria saber quanto custa uma automação, certo? E se fosse um fluxo direto aqui, não teria o tempo para empilhar essas mensagens, porque a automação já sairia respondendo uma por uma. E aí ia criar uma confusão ali na hora de responder, porque ia responder algumas, ia deixar outras para trás. Então, para evitar isso, a gente faz esse buffer, onde a gente faz essa sala de espera e espera realmente o que o cliente quer mandar, tudo que ele quer mandar, né? Então, essa é uma coisa importante aqui no fluxo e que eu fiz desse jeito aqui. Então, depois de esperar 7 segundos, tem o get 2, porque ele vai pegar de novo o que tem na lista, certo? No get 1 ele pega o que tem na lista, espera 7 segundos e pega de novo, para ver se não tem mais coisa. Depois de ver se tem mais coisas, passa por um edit fields, e o finish daqui é para saber se realmente já foram todas as mensagens. Então, esse if aqui é importante para saber se a última mensagem do Redis 1 é igual à do Redis 2. E se for igual, vai pelo caminho true, porque de fato o cliente terminou de mandar as mensagens. Caso contrário, vai fazer nada. Então tem esse no operation aqui de novo, porque ainda o cliente não terminou de enviar todas as mensagens. Então vamos considerar que ele enviou todas as mensagens e que agora a gente foi pelo caminho true. Então a gente chega no agente orquestrador. Eu estou chamando de orquestrador aqui, mas é um termo meio equivocado, tá? Porque é o seguinte, um orquestrador, ele, assim, na linguagem comum do N8N, ele é usado quando você tem um agente que organiza ou que gerencia, né, faz a gestão
de outros agentes, ou subagentes, ou sub-workflows, né? Então, teoricamente, esse orquestrador ele seria uma IA, uma mestre, né? E que ela chamasse, né? Ou enviasse ordens para outras IAs abaixo dela, né? Isso poderia ser feito de diversas formas, mas via MCP é o que mais tem se usado, MCP e MVP, e seria através dessas tools aqui do agente, tá? Mas eu tinha testado isso, eu não gostei do resultado, daí eu voltei, né, do jeito que estava e não mudei o nome, então ficou como agente orquestrador aqui ainda. Mas o que ele faz não é muito complicado. Ele tem o chat model, eu coloquei o 4.1 aqui, mini, que é um bom modelo de linguagem. O Redis Chat Memory, eu coloquei 15 aqui, o window length, né, que seria 15 mensagens do contexto ali que ele se lembra. Enfim, aí eu coloquei o Supabase aqui, que é a base vetorizada que eu uso para buscar informações da minha empresa, então preços, serviços oferecidos e demais questões que os clientes sempre perguntam. E esse modelo aqui já é um modelo bem bacana, que tem um re-ranker aqui, que não vou entrar nesse mérito agora, mas uma base vetorizada. Esse Supabase é muito bom, tá, gente? Quem não usou ainda, quem não sabe usar direito, estuda só o Supabase, pega um dia assim, ó, para estudar só o Supabase. Supabase e Redis, tá? Os dois são muito importantes. Vocês viram que a gente fez várias coisas com Redis. O Supabase aqui só tá aparecendo aqui, mas ele tá em um fluxo abaixo aqui, fazendo de fato a vetorização. Então o Supabase aparece em mais lugares nessa automação. Enfim, então são dois assuntos muito importantes, né, que você vai usar em praticamente todo o fluxo assim que exista IA. Você vai usar o Redis e vai usar Supabase, beleza? Depois de sair do output aqui do agente, ele deleta as mensagens que estavam lá na lista. Por que tem que fazer isso? Para que o agente não fique se lembrando de conversas que já passaram, ou coisas que ficaram do dia anterior, sabe? Então é importante que ele delete as informações passadas para não ficar confundindo, não ficar alucinando ali na hora de responder os clientes, certo? Aqui eu coloquei uma outra coisa que eu achei muito legal, que eu acho que eu não vi em nenhuma automação isso rodando, sabe? Mas era uma coisa que eu sempre quis fazer e dessa vez eu coloquei. Que é o seguinte, caso o meu agente não consiga responder uma situação, e lá na System Message dele está descrito o que ele pode resolver e o que ele não pode, e em caso de ele não poder resolver, eu coloquei isso aqui. Eu fiz desse jeito, né? Eu fiz num caminho de switch aqui, mas basicamente, se contiver a mensagem no output, infelizmente não consigo te ajudar nessa demanda, mas vou chamar um responsável, por favor, aguarde um momento. Ele vai entender que precisa me chamar. Então ele vai me mandar uma mensagem aqui nesse nó da Evolution API. Tem o meu número, meu mesmo, em que ele me chama. Tipo assim, infelizmente não consigo resolver essa situação, preciso de uma ajuda. É isso que ele me manda, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E aí sim eu vejo lá no What's Business o que está rolando e entro com a minha intervenção. Aí eu toco o atendimento a partir dali. Então eu queria esse dispositivo que parasse a automação e me chamasse quando fosse necessário. E tem funcionado legal isso daqui, tá? Seguindo, a gente tem um code aqui que basicamente é uma parte importante, porque o output do meu agente estava sempre entregando com uns asteriscos a mais, coisa que não precisava. Então esse code aqui ele serve para formatar certinho o output do agente. Seguindo adiante, a gente tem um split, né? Isso aqui também é uma parte muito interessante para humanizar o seu agente, beleza? O split ele faz o quê? Pega o output lá do agente, que muitas vezes é um bloco gigantesco de texto, e ele faz um array, ele divide essa mensagem, certo? Ele entende ali, sumariza o que é relevante em parágrafos, né? E divide isso em vários mini outputs, vamos pensar assim. Então ele pega um texto grande, separa ali o que são os parágrafos
e leva para frente tudo paragrafado já, que é como um humano faria. Ele não responderia um textão de uma vez, até porque não dá tempo de escrever tão rápido. Então ele escreve, envia e assim vai. Seguindo, a gente chega no final da automação, que é o send message, né? Que é justamente aonde o meu agente vai enviar a mensagem, né? E ele vai enviar em loop aqui, por quê? Porque tem várias mini outputs, várias mini mensagens em que ele tem que enviar uma por vez. Então ele envia uma, espera um pouquinho, né? Digita, envia outra, espera um pouquinho, digita, envia outra. Até acabar. Quando acabar, ele vem para esse no operation do nothing, que é o último aqui da automação, que é quando ela realmente acaba, certo? Então, pessoal, assim, não vou me estender mais nesse vídeo, mas essa é a minha automação que eu uso na minha empresa e funciona muito legal. Tem pequenos ajustes ainda que eu quero fazer? Sempre tem, né? Sempre tem coisa que eu quero inovar, colocar de diferente, testar novas ferramentas, mas do jeito que ela funciona aqui já é 100% funcional, atende muito bem os clientes. E em próximos vídeos, se vocês curtiram esse fluxo aqui, nos próximos vídeos eu quero mostrar cada etapa, passo a passo daí com vocês, né? Daí a gente pode criar do zero aqui, passo a passo. É claro que cada item desse, né, cada cor dessa aqui vira um vídeo, tá? Então o que está em verde aqui já dá um vídeo, o buffer já dá um vídeo, o orquestrador já dá um vídeo, esse split send aqui dá outro vídeo e assim por diante. Então, se vocês curtiram e querem aprender como fazer, deixa aí nos comentários, curta o vídeo para me ajudar aí, vai ser muito importante para mim. Compartilha com seu amigo que está querendo aprender mais de IA, que eu tenho certeza que vai agregar. E você aí que já está programando, já está fazendo os fluxos no N8N, tira essas ideias para você, né? Então, o caminho que eu fiz aqui já é bem esclarecedor, né? Isso aqui teria me ajudado bastante lá no começo, se eu tivesse acesso a um fluxo detalhado como o que eu fiz e bem organizado, porque, cara, eu cansei de ver vídeo de uns caras bem desorganizados, que daí você tem mais dificuldade de entender. Então esse aqui eu deixei o mais organizado possível. É isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo.